Nunca achei que algo assim fosse acontecer comigo. Uma noite comum, minha família em casa, e de repente meu celular vibra. Um número que eu não conhecia, uma mensagem. Só que quando abri, vi algo que mudou tudo na minha vida em segundos. Meu nome é Paulo, tenho 37 anos, sou casado há mais de 15 anos e tenho 2 filhos, um menino de 8 anos e uma menina de 5. Moro no interior de São Paulo, numa cidade tranquila, e até pouco tempo eu achava que levava uma vida normal, daquelas que todo mundo gostaria de ter. Trabalho numa empresa de transportes, não ganho rios de dinheiro, mas tenho meu carro, minha casa própria e uma família que sempre me apoiou. Casei cedo, com 22 anos, e desde então minha vida foi bem reta, sem grandes mudanças. Sempre fui fiel, sempre fui o tipo de homem que volta do trabalho e vai direto para casa. Só que, com o tempo, comecei a sentir um vazio, uma vontade de experimentar algo diferente. Não porque eu não amasse minha esposa, mas porque às vezes parecia que eu tinha parado no tempo, que tudo girava sempre na mesma rotina. Foi nessa época que um colega do trabalho comentou, durante uma conversa de bar, sobre garotas de programa de luxo que ele chamava de garotas do job. Eu nunca tinha dado bola para esse tipo de assunto, mas aquela noite ele falou de uma em especial, chamada Sofia. Disse que ela era diferente, educada, bonita, com jeito de quem poderia facilmente enganar qualquer um que pensasse que ela fazia esse tipo de trabalho. No começo eu nem cogitei, só que os dias foram passando e aquela curiosidade começou a me incomodar. Eu nunca tinha estado com outra mulher além da minha esposa, e quando esse colega me mostrou discretamente uma foto dela no celular, confesso que algo mudou na minha cabeça. Foi ali que tudo começou. Depois de dias pensando nisso, acabei pegando o contato da Sofia com esse colega. Fiquei uns 2 dias só olhando o número salvo no celular, sem coragem de mandar mensagem. Até que uma noite, depois que minha esposa e as crianças dormiram, eu mandei. Ela respondeu rápido, de um jeito educado, mas direto. Marcamos um encontro num hotel simples, fora do centro, nada chamativo. Lembro bem da sensação de chegar lá. Entrei no estacionamento meio nervoso, olhando para os lados como se todo mundo pudesse saber o que eu estava fazendo. Subi para o quarto indicado e fiquei parado na porta por alguns segundos antes de bater. Quando ela abriu, eu travei. Sofia era exatamente como tinham descrito. Bonita, bem arrumada, com um jeito calmo que me deixou ainda mais desconcertado. Ela sorriu, me cumprimentou como se já me conhecesse, e isso quebrou um pouco da tensão. O quarto tinha uma luz amarela fraca, uma cama grande e um cheiro forte de perfume doce. Sentei na beira da cama e não sabia nem o que falar. Ela, por outro lado, parecia dominar a situação. Aquela noite foi a primeira vez que estive com outra mulher além da minha esposa. E para ser sincero, foi diferente do que eu esperava. Não era só físico, tinha algo no jeito dela que me deixava preso. Quando saí de lá, já sabia que não seria a última vez. Voltei para casa tarde, com um peso na consciência enorme, mas ao mesmo tempo com a cabeça cheia dela. Eu olhava para minha esposa dormindo e me sentia um lixo, mas não consegui tirar Sofia da cabeça. E foi assim que eu comecei a repetir os encontros, achando que conseguia controlar. Os encontros com a Sofia começaram a se tornar frequentes. No começo, eu inventava desculpas no trabalho ou dizia que precisava resolver alguma coisa na rua para escapar por algumas horas. Com o tempo, comecei a gastar mais dinheiro do que podia, mas eu estava cego. Cada vez que saía com ela, prometia que seria a última vez. Só que nunca era. Sofia tinha um jeito envolvente. Não era só aparência. Ela sabia conversar, sabia ouvir. Fazia eu me sentir como se fosse outra pessoa, mais livre, mais jovem. Eu cheguei até a pensar que ela realmente gostava de mim, mesmo sabendo que eu estava pagando. Mas depois de uns meses, percebi algumas coisas estranhas. Em alguns encontros, reparei que ela mexia demais na bolsa e ajeitava objetos no quarto de um jeito que me deixava desconfiado. Uma vez, percebi que ela posicionou um casaco em cima da cômoda e depois não deixou eu mexer ali perto. Não dei importância na hora, mas fiquei com aquilo na cabeça como se houvesse algo escondido observando a gente. O clima em casa começou a ficar pesado. Minha esposa desconfiava das minhas ausências, mas ainda não tinha provas. Eu tentava agir normal, mas qualquer mensagem que chegava no meu celular me deixava tenso.
E aí aconteceu. Estava num domingo à tarde, em casa com minha família. Minha esposa estava na cozinha, meus filhos brincando na sala. Meu celular vibrou. Peguei e vi um número desconhecido. Abri a mensagem. Era um vídeo. E no vídeo, eu estava com Sofia. A imagem era clara, não tinha como negar. Meu coração disparou. Na mesma hora veio outra mensagem. Se não quiser que sua família veja, vai ter que me ajudar. Minhas mãos tremiam. Eu olhava para os meus filhos, rindo, e sentia um pânico que nunca tinha sentido na vida. Era o início de um pesadelo do qual eu não sabia como sair. Depois de ver aquele vídeo, eu entrei em desespero. Na hora, saí para o quintal fingindo que precisava atender uma ligação de trabalho, enquanto minha esposa ainda estava dentro de casa. Respondi a mensagem, perguntando o que queriam. A resposta foi simples: dinheiro. No começo achei que era algum tipo de golpe, que talvez nem fosse ela. Mas logo em seguida chegou outro vídeo, de outro encontro nosso, em outro quarto. Não tinha dúvida, era ela que estava por trás daquilo. Na mensagem seguinte, Sofia deixou claro: se eu não depositasse um valor alto na conta que ela mandou, ela iria mostrar tudo para minha esposa. Eu suei frio, tremia, não sabia o que fazer. Com medo de perder minha família, transferi. Foi um valor que doeu no bolso, mas ainda não era impossível de arcar. Só que não parou ali. Dias depois recebi outra mensagem pedindo mais. Dessa vez, a quantia era maior. Ela dizia que ainda tinha mais vídeos guardados e que se eu quisesse garantir meu silêncio, teria que continuar pagando. Eu me vi preso, tentava agir normalmente em casa, mas estava sempre nervoso. Minha esposa começou a notar que eu ficava estranho com o celular, que passava horas trancado no quarto. Eu inventava desculpas. Dizia que eram coisas do trabalho. Cada vez que eu fazia uma transferência, vinha outra exigência. O dinheiro que eu guardava para as crianças foi embora. Comecei a usar até limite de cartão. Mesmo assim, parecia que nunca era suficiente. Na minha cabeça, a qualquer momento minha esposa poderia descobrir. Eu chegava a me acordar de madrugada, suando, imaginando ela abrindo aquelas mensagens e vendo tudo. Eu já não sabia mais se tinha algum jeito de sair daquela situação sem perder tudo. As semanas seguintes foram um inferno. Eu já não conseguia olhar nos olhos da minha esposa sem sentir um peso enorme. Qualquer barulho de notificação no celular me deixava gelado. Eu já não dormia direito, vivia tenso esperando o pior. Um dia, durante o jantar, minha esposa pediu meu celular emprestado para ligar para a mãe dela. Naquele instante, senti meu coração parar. Tentei inventar uma desculpa, mas não tinha como negar. Entreguei o aparelho, rezando para que nenhuma mensagem chegasse, mas o destino não colaborou. Enquanto ela falava no telefone, o celular vibrou com uma nova notificação. Ela olhou a tela e viu a prévia, ainda esperando o depósito. Quero mais até amanhã. Meu sangue gelou. Ela desligou o telefone e ficou me encarando. Séria, pediu a senha e, sem saída, entreguei. Em poucos segundos ela abriu todas as conversas, todos os comprovantes de transferência. E o pior, os vídeos. Eu tentei falar, tentei explicar, mas não havia desculpa que apagasse aquilo. Minha esposa gritou, chorou, perguntou quantas vezes eu tinha mentido para ela. Os filhos apareceram assustados na porta sem entender nada. Eu vi minha família se desmoronar ali na minha frente. Nos dias seguintes, ela não quis me ouvir. Disse que não dava mais, que o casamento tinha acabado. Arrumou as coisas e levou as crianças para a casa da mãe dela. Fiquei sozinho, com um silêncio dentro de casa que parecia esmagador. Sofia ainda tentou me mandar mais mensagens, mas eu já não tinha mais nada a perder. O dinheiro acabou, minha família foi embora e a vergonha ficou. Era o preço do meu erro, um preço que eu jamais conseguiria pagar. Hoje conto essa história não para pedir pena, mas para alertar. Eu perdi minha esposa, perdi a confiança dos meus filhos e joguei fora a vida que construí em mais de 15 anos de casamento. Tudo por causa de uma escolha errada, por ter caído na tentação de algo que parecia inofensivo no começo. Sofia sumiu depois que percebeu que eu não tinha mais como pagar. Bloqueei o número, mas sei que ela ainda deve ter guardado aqueles vídeos. Vivo com medo de que um dia apareçam, mas esse já não é mais o maior castigo. O verdadeiro castigo é olhar no espelho e saber que eu mesmo destruí minha vida. Se tem uma coisa que aprendi,
é que nada fica escondido para sempre. E deixo aqui um conselho. Cuidado com as garotas do job. Uma noite pode custar toda a sua vida. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu sempre acreditei que sabia me cuidar. Achava que conhecia os riscos do meu trabalho e que conseguia identificar quando algo não estava certo. Mas naquela noite, tudo fugiu do meu controle. Até hoje, quando lembro do que aconteceu, sinto meu corpo tremer como se estivesse vivendo tudo de novo. Era para ser só mais um encontro comum, igual a tantos outros que já tinha feito. Só que dessa vez, eu estava prestes a descobrir que não importa o quanto você ache que está no controle. Basta um detalhe para sua vida virar um verdadeiro pesadelo. Meu nome é Aline, tenho 23 anos e trabalho como acompanhante de luxo há quase 3 anos. Comecei nesse tipo de serviço mais por necessidade do que por escolha, mas com o tempo aprendi a lidar com isso como se fosse qualquer outro trabalho. Não é fácil, mas eu aprendi a me proteger e a manter o controle da situação. Sempre gostei de ter minhas próprias regras, e nesse trabalho, isso significa escolher bem meus clientes, confirmar os lugares antes de ir e nunca confiar totalmente em ninguém. Sou do tipo de pessoa que observa muito. Reparo nos detalhes, como alguém fala, se o olhar evita contato, o jeito de se movimentar. Isso me ajuda a sentir se algo está errado antes de acontecer. Sempre gostei de estar preparada. Por isso, levo meu próprio transporte. Meu telefone sempre carregado e aviso alguém de confiança sobre meus encontros. Tenho amigas que trabalham comigo, mas cada uma segue seu próprio método de segurança. A gente se ajuda, troca dicas, mas nunca compartilhamos informações pessoais demais. A rotina do meu trabalho é intensa, mas eu gosto de manter algum controle sobre ela. Um dia posso atender um cliente num hotel simples, outro dia em apartamentos mais caros. Tem dias que o trabalho parece normal, tranquilo, e outros que você sente o clima estranho desde o momento em que encontra a pessoa. Nessas horas, você percebe que não importa quão cuidadosa seja, sempre existe algum risco que você não consegue prever. Fora do trabalho, tento ter uma vida normal. Estudo, saio com amigos, faço compras, tento equilibrar o lado profissional com o pessoal, mas nem sempre é fácil. Muitas vezes você volta de um encontro exausta e ainda precisa lidar com o mundo real. Pagar contas, responder mensagens, manter suas obrigações. Essa vida me ensinou a ser rápida nas decisões e a não perder tempo com quem não vale a pena. Apesar de toda a segurança que tento manter, sei que não sou invencível. Aprendi a confiar nos meus instintos porque eles são a diferença entre sentir medo e realmente estar em perigo. E mesmo quando tudo parece seguro, às vezes um pequeno detalhe muda tudo. Por enquanto ainda achava que tinha controle, mas aquela noite me mostrou que nunca se está completamente preparado para o inesperado. Minha rotina como garota de luxo parecia organizada, mas não sem cicatrizes do passado. Já tive clientes que me deixaram desconfortável, alguns até cruzaram limites que não deveriam. Teve um que insistiu em entrar no quarto sem avisar, outro que fez perguntas pessoais demais, me deixando nervosa por dias. Essas experiências me ensinaram a ser mais seletiva. Hoje não aceito qualquer pessoa. Verifico referências, escolho locais seguros e confiro tudo antes de entrar. Saía de casa no final da tarde, dirigia pelos bairros da cidade com atenção redobrada. Observava carros que seguiam por muito tempo, pessoas olhando mais do que deveriam, qualquer detalhe que pudesse indicar algo estranho. Nos apartamentos alugados pelos clientes, fazia o mesmo. Olhava fechaduras, janelas e vias de saída. Aprendi que qualquer detalhe, por menor que pareça, podia ser decisivo. Mesmo com todo o cuidado, o trabalho ainda tinha momentos desconfortáveis. Alguns clientes olhavam demais, outros faziam perguntas estranhas, e eu tinha que manter a postura sem demonstrar medo, mas sem ignorar o sinal. Cada experiência passada me deixou mais rápida na leitura de situações, mais atenta aos sinais que a maioria nem nota. Essa percepção era minha proteção, meu instinto de sobrevivência. Era assim que eu vivia, alerta, observando, pronta para reagir a qualquer coisa,
porque aprendia todos os dias que confiar demais podia custar caro. Tudo começou algumas semanas antes, quando recebi uma mensagem de um cliente chamado André. Ele tinha 35 anos, parecia educado e discreto, e pediu um encontro para um fim de semana em um hotel neutro, sem extravagâncias. No início, a conversa foi tranquila. Ele falava com calma, fazia perguntas comuns como hobbies, preferências, e parecia interessado apenas em conhecer alguém para a companhia. Mesmo assim, eu analisei tudo com cuidado. Pesquisei referências, confirmei que o hotel era seguro e planejei minha chegada de forma que pudesse manter controle da situação. Sempre faço isso, mas naquela vez, algo na forma como ele respondia me deixou ligeiramente desconfiada. Nada concreto, apenas detalhes sutis. Hesitações em algumas respostas, perguntas que pareciam fora do contexto, mas nada que me levasse a recusar o encontro. No dia marcado, cheguei ao hotel cedo para observar o ambiente. O saguão estava tranquilo, o funcionário da recepção era discreto e educado, e o elevador funcionava normalmente. Senti alívio por estar em um lugar conhecido, mas ainda mantive atenção aos arredores. Quando André chegou, ele cumprimentou-me com educação, disse algumas palavras cordiais e me conduziu ao quarto. Tudo parecia normal à primeira vista e tentei relaxar, confiando parcialmente nos sinais positivos que tinha percebido. Durante os primeiros minutos no quarto, conversamos de forma leve. Ele parecia interessado, mas, gradualmente, começou a fazer perguntas que não faziam sentido para um cliente comum. Detalhes sobre minha vida pessoal, onde morava, com quem saía, e insistia em saber coisas que eu nunca compartilharia. Senti meu corpo se enrijecer. Eu já tinha passado por situações desconfortáveis antes, mas dessa vez era diferente. A sensação de alerta que eu conhecia bem começou a se intensificar e percebi que não podia ignorar os sinais. Decidi que já era hora de ir embora. Peguei minhas coisas e agradeci, mas antes que pudesse sair, a porta se abriu e outro homem entrou. Eu não tive tempo de reagir. Um golpe rápido me fez perder a consciência. Quando acordei, estava acorrentada a uma cama. Eu não fazia ideia de onde estava. Um frio intenso percorreu meu corpo e meus olhos demoraram a se ajustar à escuridão do local. Não estava sozinha. Ao meu lado, uma jovem chamada Laura também estava presa. Ela parecia tão assustada quanto eu, com os olhos arregalados e mãos trêmulas. Logo percebemos que não éramos casos isolados. Assim que conseguimos olhar ao redor com mais atenção, notamos outras mulheres nos quartos próximos, algumas acorrentadas como nós, outras trancadas, sem qualquer possibilidade de saída. Não eram apenas hóspedes temporárias ou clientes que tinham perdido o horário. Elas estavam ali contra a própria vontade. Uma delas, mais velha, começou a nos explicar em voz baixa que aquelas pessoas chegavam sempre por intermédio de clientes confiáveis, mas na verdade eram repassadas para uma rede que lucrava explorando garotas como nós. Foi o momento em que entendemos. Estávamos em um cativeiro que fazia parte de uma operação de tráfico humano. O local era frio e úmido. As paredes eram de concreto, sem janelas para o exterior. Apenas algumas pequenas grades no alto que mal deixavam a luz entrar. O cheiro era pesado, uma mistura de mofo, comida estragada e suor. No chão, correntes e cadeados espalhados, sinais de que ninguém ali estava livre. Havia uma rotina forçada. Algumas eram retiradas para atender clientes em outros lugares ou para trabalhos que ninguém comentava e retornavam exaustas. Cada movimento de guardas ou barulho de portas nos deixava em alerta, porque sabíamos que qualquer passo em falso poderia ser fatal. Passamos dias tentando entender os horários, as rotinas dos homens que nos mantinham presas, observando padrões. Laura e eu mantínhamos silêncio, compartilhando pequenas informações e avaliando possibilidades. Percebi que algumas mulheres tinham chegado semanas antes, outras há meses, e todas pareciam emocionalmente esgotadas. A vida ali era contada em ciclos de espera, medo e observação constante, sem chance de escapar sem arriscar a vida. Foi nesse ambiente que meu olhar caiu em uma pequena chave no chão, quase invisível, caída perto da parede, talvez esquecida por descuido dos guardas ou de alguém que a usou e não percebeu. Era nossa chance, nossa única possibilidade de sair dali.
Senti um misto de esperança e adrenalina. Precisávamos agir rápido, mas com cuidado, porque qualquer barulho, qualquer movimento errado poderia nos custar caro. Depois de dias observando cada detalhe do cativeiro, Laura e eu começamos a planejar cuidadosamente a nossa chance de escapar. Precisávamos entender a rotina dos homens que nos mantinham presas. Quando entravam nos quartos, como falavam, os horários em que se dispersavam. Cada movimento deles se tornava informação vital, e a menor distração podia ser fatal. Percebemos que não conseguiríamos fugir apenas correndo ou quebrando correntes. Decidimos que era preciso ganhar a confiança dos guardas. Eu comecei a responder às ordens com mais calma, fingindo medo, mas mostrando colaboração. Laura se comportava de forma semelhante, sorrindo quando pediam algo e evitando qualquer atitude que pudesse irritá-los. Aos poucos, eles pareciam acreditar que estávamos domadas e menos propensas a tentar algo inesperado. Essa confiança nos deu pequenas liberdades, mais tempo para nos mexer pelo quarto, observar fechaduras, corredores e portas sem sermos vigiadas constantemente. Enquanto ganhávamos essa confiança, estudávamos cada detalhe do local. Janelas pequenas, portas com trancas simples, corredores silenciosos e rotas que ninguém costumava percorrer. Notamos padrões nos horários de troca de turno, momentos em que eles se distraíam conversando ou atendendo outras vítimas. Cada detalhe parecia minúsculo, mas poderia fazer toda a diferença na hora de agir. A chave que encontrei dias antes se tornou nossa esperança silenciosa. Guardávamos segredo sobre ela, escondendo-a de qualquer forma, porque sabíamos que, se fosse descoberta, nossas chances de fuga desapareciam imediatamente. Além disso, conversávamos baixinho com outras mulheres, tentando aprender mais sobre o que havia acontecido com elas, quem chegava primeiro, se havia saídas alternativas. Toda a informação se acumulava, nos tornando mais confiantes de que conseguiríamos fugir, mas sempre com medo de agir cedo demais. A tensão estava sempre presente. Cada som fora do quarto nos fazia prender a respiração, mas, ao mesmo tempo, a estratégia nos dava esperança. Era uma mistura de medo e preparação, sabendo que, a qualquer momento, tudo poderia mudar, e a chance de sobreviver dependia da nossa paciência, observação e coragem. O momento da fuga finalmente chegou, mas nada saiu como planejávamos na teoria. Laura e eu esperávamos pelo turno mais silencioso dos guardas, mas quando nos movemos pelo corredor, ouvimos passos que não estavam previstos. Meu coração disparou, cada músculo em alerta. Mantive a calma, lembrando-me de tudo que observamos durante dias. A primeira porta que abrimos nos levou a um corredor maior. Tentei não olhar para trás, mas um dos homens apareceu de repente, bloqueando a saída. Laura quase gritou, e o susto fez meu corpo reagir sozinho. Usei a chave que estava escondida na manga e tentei destrancar outra porta lateral rapidamente, mas ele avançou. Com desespero, empurrei Laura para trás e bati no homem com força, fazendo-o recuar por um instante. Esse momento foi tudo o que precisávamos para continuar correndo. O cativeiro era como um labirinto de corredores e portas trancadas. Cada passo exigia atenção máxima. Podíamos tropeçar, fazer barulho ou encontrar outro guarda. Sentia meu peito doer, respiração ofegante, mãos suadas. Laura tropeçou em um pedaço de madeira caída no chão e eu a puxei para frente, arrastando-a pelo corredor escuro. Cada segundo parecia uma eternidade, mas qualquer hesitação podia custar nossas vidas. Quando finalmente alcançamos a última porta, percebi que estava trancada com uma fechadura simples. Segurei a chave firme e ela girou na fechadura como se fosse feita para aquilo. A sensação de adrenalina foi avassaladora. Abrimos a porta e nos deparamos com o mundo exterior. O ar fresco nos atingiu como um golpe de liberdade. Laura soluçava e eu sentia lágrimas escorrerem pelo rosto, misturadas com suor e medo. Corremos até a rua mais próxima e, ainda em pânico, pedimos ajuda a um casal que passava. Eles nos ouviram, ficaram alarmados com o nosso estado e imediatamente chamaram a polícia. Pouco depois, oficiais chegaram e nos resgataram. O trauma, no entanto, permaneceu. Ainda sinto a lembrança dos corredores escuros, do cheiro do cativeiro, do medo constante e das mulheres que vimos lá.
algumas completamente esgotadas. A experiência mudou tudo. Aprendi que, mesmo com medo, agir com estratégia e coragem pode salvar vidas. Mas também entendi que algumas marcas não desaparecem. O terror que sentimos naquele lugar, o risco que corremos, vai nos acompanhar para sempre, como um alerta constante sobre a fragilidade da vida diante de pessoas que vivem para explorar o medo alheio. Hoje, meses depois do ocorrido, ainda carrego as marcas daquele cativeiro. Não são apenas as cicatrizes físicas, mas o medo que insiste em aparecer nos momentos mais inesperados. Cada barulho estranho, cada sombra que passa despercebida, me faz lembrar do que vivemos. Laura e eu tentamos retomar nossas vidas, mas nada parece totalmente normal. Mudamos de apartamento, evitamos lugares movimentados à noite e somos cautelosas com quem nos aproximamos. Mas, apesar do trauma, conseguimos reconstruir nossa rotina e encontrar pequenas formas de liberdade. O que mais me assusta é lembrar que existem outras mulheres ainda presas, que talvez não tenham a mesma sorte que tivemos. Esse pensamento não me deixa dormir às vezes. Cada detalhe daquele lugar, cada olhar das mulheres que vimos lá, permanece gravado na minha memória. Decidi contar essa história publicamente para alertar outras pessoas. Quero que saibam que confiar nos instintos é essencial, que pequenas atitudes podem salvar vidas e que não se deve ignorar sinais de perigo. Às vezes, o que parece um cliente comum ou uma situação normal pode esconder intenções cruéis. Nunca vou esquecer aquela noite, nem o que sentimos durante os dias no cativeiro. A liberdade que sentimos ao sair para a rua ainda é uma lembrança vívida, mas o medo continua presente. É uma marca que nunca desaparece completamente. Um lembrete de que a coragem e a atenção podem salvar vidas, mas a vulnerabilidade humana ainda existe. E mesmo agora, quando olho para os detalhes simples do cotidiano, às vezes sinto um arrepio ao lembrar. A sensação de que algo podia dar errado a qualquer momento, a percepção constante de perigo, o frio na barriga que não some. É uma lembrança que permanece, uma cicatriz invisível que me lembra do quanto somos frágeis e do quanto é importante lutar e proteger-se. O que aquele homem me mostrou foi perturbador, e eu nunca mais esqueci. Eu trabalho como acompanhante de luxo há alguns anos, e já passei por situações estranhas, mas nada que realmente me assustasse. Só que naquela noite, tudo começou a mudar quando ele me convidou para ir até a mansão dele, dizendo que queria me mostrar um lugar especial. Na hora, achei que fosse só mais uma extravagância de gente rica querendo impressionar, mas pelo tom de voz dele, parecia que tinha algo além. Eu aceitei, sem imaginar o que me esperava. A mansão ficava afastada numa estrada sem movimento. Quando chegamos, percebi que o portão era alto, de ferro pesado, e tinha câmeras por todos os lados. O lugar parecia mais um castelo moderno do que uma casa. Por dentro, tudo era impecável. Piso brilhando, móveis caros, cheiro forte de algum perfume amadeirado. Ele era educado, falava baixo, sempre com um sorriso discreto. Me ofereceu vinho, mas recusei porque queria ficar atenta. O estranho é que mesmo com tanta ostentação, a casa parecia vazia, como se ninguém realmente morasse lá. Quase não havia fotos, lembranças ou sinais de rotina. Depois de alguns minutos de conversa, ele levantou calmamente e disse que queria me mostrar uma sala especial. A forma como falou, olhando fixo para mim, fez meu corpo gelar por dentro. Ele me guiou por um corredor longo e silencioso. As paredes eram brancas demais, quase sem quadros. O som dos nossos passos ecoava como se estivéssemos dentro de um hospital. Quando chegamos ao fim do corredor, havia uma porta de madeira escura com uma fechadura diferente, reforçada. Ele tirou do bolso um molho de chaves e demorou um pouco até escolher a certa. Nesse tempo fiquei parada ali, tentando parecer tranquila, mas meu coração já estava acelerado. Perguntei o que tinha lá dentro e ele apenas respondeu: "Você vai gostar, é único." Enquanto ele girava a chave, senti um frio subir pela minha nuca. Eu pensei em inventar uma desculpa para ir embora, mas não consegui mover as pernas. Era como se estivesse presa na situação. Quando a porta finalmente se abriu, um cheiro estranho escapou, algo entre poeira e carne velha.
Ele olhou para mim e fez sinal para que eu entrasse primeiro. Entrei devagar, olhando em volta. A sala era grande, mal iluminada por lâmpadas fracas no teto. À primeira vista, parecia uma espécie de ateliê. Havia manequins espalhados em círculo, todos vestidos com roupas luxuosas, como se fosse uma exposição de moda. Só que algo estava errado. Aproximei-me do primeiro manequim e percebi que o rosto não era feito de cera. Era pele humana, costurada como uma máscara em cima da estrutura. Os olhos estavam costurados, mas ainda dava para ver a forma real sob os pontos mal feitos. Engoli seco, tentando acreditar que era só algum tipo de material muito realista, mas a costura irregular e as manchas amareladas denunciavam o contrário. Olhei ao redor e percebi que cada manequim tinha um rosto diferente, de idades variadas, homens e mulheres. Todos estavam em silêncio, imóveis, mas aquilo dava a sensação de que eu não estava sozinha. Ele fechou a porta atrás de mim, trancando com calma. Se aproximou e disse baixinho: "Cada um deles foi especial, mas você é diferente." Meu estômago revirou. Eu sabia que não tinha mais saída fácil dali. Meu corpo inteiro tremia. Ele andava devagar pela sala, passando a mão nos manequins como se estivesse mostrando uma coleção particular. Tocava os rostos costurados com carinho, quase como se fossem troféus. Eu não conseguia desgrudar os olhos daquelas costuras mal feitas, da pele enrugada, de alguns fios de cabelo ainda presos. "Eles me acompanham, não me deixam sozinho", ele disse sorrindo. Quando parou na minha frente, segurou meu braço com firmeza. Não foi agressivo, mas a força era suficiente para eu entender que não conseguiria me soltar fácil. Ele me puxou até um manequim vazio, só com o corpo vestido de terno, mas sem rosto. A estrutura de madeira ainda estava exposta. Meu coração disparou quando percebi a intenção. Ele aproximou os dedos do meu rosto, como se estivesse medindo. "Você vai se encaixar perfeitamente aqui." Eu recuei, tentando manter a calma, mas a porta estava trancada e ele bloqueava a passagem. O silêncio da sala era sufocante, interrompido apenas pela minha respiração rápida. Senti que, se não reagisse, eu seria o próximo rosto naquela coleção grotesca. Naquele momento agi por instinto. Empurrei ele com força contra um dos manequins e corri até a porta. A chave ainda estava na fechadura. Minhas mãos tremiam tanto que demorei alguns segundos preciosos para conseguir girar. Atrás de mim, ouvi o barulho dos manequins caindo e ele rindo como se tudo fosse uma brincadeira. Consegui destrancar e sair, correndo pelo corredor sem olhar para trás. Não lembro direito como cheguei ao portão. Só sei que quando percebi, já estava na rua, ofegante com as pernas bambas. Consegui pedir um carro por aplicativo e fui direto para casa, sem coragem de avisar a polícia. Nos dias seguintes, pesquisei sobre ele, mas não encontrei nada. Nenhum registro, nenhum nome real. É como se tivesse desaparecido. Às vezes penso se realmente escapei ou se ele ainda está por aí, esperando outra acompanhante para mostrar aquela sala secreta. Até hoje, quando fecho os olhos, lembro daquelas máscaras humanas costuradas nos manequins. E a pior parte é que, no fundo, eu sei que ele ainda está procurando um rosto novo para completar a coleção. Tem coisa que a gente nunca imagina que pode viver até acontecer de verdade. Eu nunca fui do tipo de acreditar em sinais estranhos, sempre tentei levar minha vida da forma mais prática possível. Mas teve uma situação que mudou tudo. Foi algo que começou do jeito mais comum. Parecia só mais um dia de trabalho, só mais um cliente. Só que por trás daquele encontro aparentemente normal, tinha um detalhe que acabou me perseguindo. E é por isso que eu decidi contar essa história, porque pode servir de alerta para muita gente. Meu nome é Maria Alice, tenho 26 anos e nunca pensei que um dia estaria aqui contando algo tão pesado. Eu trabalho como garota de programa já faz alguns anos. Não vou mentir, não é a vida que eu sonhei, mas foi o que acabou acontecendo. No começo eu tinha vergonha até de falar em voz alta o que eu fazia, mas com o tempo você vai se acostumando, criando uma casca grossa. A gente aprende a lidar com os olhares, com os julgamentos e também com os clientes, que podem ser os mais diferentes possíveis. Tem cara que acha que comprou poder sobre você, outros só querem conversar,
Alguns ficam nervosos, outros querem pagar mais para ultrapassar limites. É um mundo onde você precisa ser rápida em perceber quem está na sua frente. É como se fosse um instinto de sobrevivência. Olhar, ouvir e já sentir se o cliente é problema ou não. Eu morava num bairro pequeno de uma cidade média do interior de São Paulo. Ruas estreitas e prédios baixos. A maioria das casas tinha portão fechado, algumas com cachorro, e as pessoas se cumprimentavam na calçada. Eu andava sempre olhando para tudo, não por medo extremo, mas por costume. Depois de tanto tempo trabalhando sozinha, a gente cria esse hábito de observar cada esquina, cada pessoa. Meu apartamento era pequeno, 2 cômodos e uma cozinha. Nada de luxo, mas suficiente para mim. À noite, depois de limpar a casa e organizar minhas coisas, eu saía para encontrar clientes. Não era todo dia, geralmente 3 ou 4 vezes por semana. Pegava aplicativos, respondia mensagens e marcava encontros. Alguns eram motéis simples, perto do centro. Outros apartamentos alugados só para isso. Sempre cuidava para chegar cedo e sair sem chamar atenção. A cidade tinha ruas escuras e algumas com postes quebrados. Em certas vielas, o barulho de carros era raro e dava para ouvir o vento passando pelas árvores. Eu gostava de alguns trechos mais movimentados, iluminados, porque fazia sentir que tinha mais gente por perto. Mas mesmo assim, às vezes dava para sentir algo estranho. Um carro que passa devagar demais, alguém olhando de longe, uma sombra que se move rápido demais. Eu sempre notei essas pequenas coisas e no começo não dava muita importância. No meu bairro, todo mundo se conhece mais ou menos. Vizinha da frente sempre vinha cumprimentar. Entregadores passavam quase toda semana. Mas mesmo com isso, eu sentia que tinha algo diferente no ar. Às vezes, quando voltava do trabalho à noite, sentia que alguém estava olhando do outro lado da rua. Não era nada concreto, só impressão, mas me deixava alerta. E essas impressões foram aumentando aos poucos, quase que sem eu perceber. O trabalho em si tinha rotina. Entrar, trocar mensagens com o cliente, conversar, rir, se aproximar e depois ir embora. Eu sempre tentava manter profissionalismo, mas alguns detalhes escapavam. Alguns clientes eram detalhistas demais, outros insistentes, mas a maioria só queria companhia e nada mais. Os motéis onde trabalhava eram limpos e discretos, com recepcionistas que não faziam perguntas, mas sempre que entrava num desses lugares, sentia a mesma sensação de alerta. Olhos que parecem seguir você, portas que rangem, corredores silenciosos demais. Eu tentava ignorar, porque se ficasse pensando nisso o tempo todo, não daria conta do trabalho. Foi nesse cenário da minha rotina e da cidade que apareceu Arthur. Ele era diferente dos outros já no primeiro contato. Educado, falava bem, parecia ter uma vida organizada. Chegou no horário combinado, roupa alinhada, cheiro de perfume caro. O jeito dele passava calma. Não era aquele cliente ansioso, babando, querendo tudo correndo. Ele conversava, perguntava coisas banais, falava de livros, de viagens, até de gastronomia. Eu estranhei, porque não é comum alguém pagar por companhia e gastar mais tempo falando do que fazendo o que veio buscar. Naquele primeiro encontro não teve nada de esquisito. Ele foi educado o tempo todo, não tentou ultrapassar limite, pagou certo e ainda deixou uma gorjeta maior do que o comum. Eu saí dali pensando, podia ser sempre assim, mas também sei que quanto mais perfeito parece, mais a gente deve ficar esperta. Só que naquela noite, eu deixei esse pensamento de lado. Arthur começou a marcar encontros regulares. Não era daqueles que mandavam mensagem o tempo todo. Ele escolhia dias específicos e nunca atrasava. A presença dele era quase sempre tranquila, sem levantar desconfiança. Só que aos poucos eu fui percebendo que por trás daquela educação toda tinha algo diferente. Pequenos detalhes que no começo eu ignorei. Mesmo na minha rotina normal, comecei a notar coincidências estranhas. Um carro que passava quando eu saía, uma pessoa que aparecia em lugares que eu não esperava. Pequenos sinais que na hora não chamavam atenção, mas depois eu percebi que eram o início de algo mais sério. Foi nesse clima de rotina misturada com pequenas estranhezas que minha percepção começou a mudar. Eu já não me sentia tão segura nas ruas que antes conhecia como a palma da mão. Algo estava começando a se aproximar e eu ainda não sabia o que era. Depois que Arthur começou a aparecer regularmente, as pequenas coincidências começaram a se acumular.
Eu saía para os encontros e, às vezes, via um carro passando devagar na rua. No começo, achei que era apenas um vizinho ou um carro comum, mas ele aparecia sempre nos mesmos horários, nos mesmos trechos, como se estivesse me seguindo. Às vezes eu saía do trabalho e encontrava o mesmo carro estacionado próximo ao prédio. Às vezes era só por alguns minutos. Outras vezes ele ficava lá até eu entrar no elevador. Eu me perguntava se estava exagerando, se minha cabeça estava me pregando peças, mas a sensação de que alguém estava prestando atenção em cada passo meu só crescia. Os olhares começaram a aparecer também. Pessoas que pareciam desconhecidas, às vezes nas calçadas ou na porta de lojas, me observando por segundos que pareciam durar uma eternidade. Sempre que eu olhava diretamente para elas, desviavam rapidamente, como se estivessem sendo cautelosas. No começo, eu achava coincidência, mas coincidências demais acabam parecendo perseguição. As mensagens de Arthur também começaram a mudar. Antes eram simples: quando vamos nos ver ou espero você hoje à noite. Agora eram mais sutis, invasivas. Perguntava se eu estava em casa, se eu tinha saído, o que estava fazendo. Nada explícito, mas o suficiente para me deixar desconfortável. Uma vez, caminhando pela rua para encontrar um cliente, percebi um carro parado na esquina que eu não reconhecia. A princípio ignorei, mas depois de alguns minutos, percebi que ele havia se movido, seguindo minha rota discretamente. Tentei pensar racionalmente, inventando desculpas na minha cabeça. Talvez seja coincidência. Alguém indo para o mesmo lugar que eu, mas a sensação não passava. Cada vez que eu saía, eu me pegava olhando para todos os lados, revisando se o carro estava por perto, se alguma pessoa parecia me seguir. Comecei a perceber detalhes que antes não me chamavam a atenção. O mesmo tipo de carro, o mesmo padrão de movimento, a mesma postura de alguém sentado dentro dele. Era sempre sutil, mas constante. Até meus clientes começaram a notar que eu estava mais tensa. Eu tentava disfarçar, mas minha mente estava sempre alerta, tentando identificar cada pequena coincidência, cada rosto novo. Não era paranoia. Era um instinto que dizia: preste atenção, algo não está certo. Mesmo nas ruas que eu conhecia, tudo parecia diferente. A cidade que antes era apenas meu trajeto cotidiano, agora se tornava um labirinto de atenção e cuidado. Eu já não andava com a mesma naturalidade. Cada sombra, cada carro que passava devagar, cada olhar fugidio aumentava a tensão. Foi nesse clima de observação constante e pequenas estranhezas que comecei a perceber que Arthur não era apenas um cliente educado. Ele estava me estudando, avaliando meus movimentos e horários. Algo estava se formando, e eu sentia que a qualquer momento aquilo poderia sair do controle. Depois de perceber que Arthur não era apenas educado, comecei a prestar atenção de verdade em cada detalhe. Os carros que apareciam nos meus caminhos, os olhares na rua, não eram coincidência. Mas só depois de alguns dias, percebi como tudo estava conectado. Um conhecido do bairro comentou casualmente: "Você já viu aquele carro parado ali de novo? Parece que sempre tem alguém observando você." No começo, tentei ignorar, mas fui juntando as peças mentalmente e comecei a perceber um padrão. Eu decidi investigar de forma discreta. Um dia, simulei que ia sair normalmente para um encontro, mas segui cada movimento de Arthur com cuidado. Ele entrou em um bairro afastado, ruas estreitas, casas isoladas cercadas por árvores. Parecia que ninguém morava ali, ou se morava, não se via ninguém nas janelas. Eu percebi algo estranho. Em várias esquinas, pessoas diferentes pareciam me observar. Não eram sempre os mesmos rostos, mas todas pareciam prestar atenção aos meus movimentos, sempre mantendo distância. Com o tempo, percebi que Arthur conseguia que conhecidos, vizinhos ou colegas de trabalho ficassem de olho em mim, oferecendo pequenas quantias ou favores. Não precisava de carros sofisticados, era tudo simples, mas eficiente. A comprovação veio quando, em uma das vezes que o segui, vi um homem encostado em uma esquina, observando cuidadosamente meu trajeto. Ele rapidamente pegou algo no bolso, provavelmente enviando mensagem ou sinal. Minutos depois, outro indivíduo surgia em outro ponto, como se estivesse coordenado. Tudo estava conectado, e eu consegui memorizar rostos e padrões.
Era assustador perceber que ele havia planejado isso de forma tão simples, mas ainda assim muito eficaz. Enquanto tentava lidar com a realidade da vigilância, as mensagens dele começaram a mudar. Antes, eram simples. Quando vamos nos ver? Ou, espero você hoje à noite. Agora eram mais sutis, invasivas, perguntando se eu estava em casa, se tinha saído, o que estava fazendo. Nada explícito, mas o suficiente para deixar qualquer pessoa desconfortável. Eu percebia que ele sabia demais sobre meus horários e rotinas, confirmando que a vigilância era real. Uma tarde decidi seguir Arthur de forma mais próxima, mantendo distância, observando cada movimento. Ele estacionou em frente a uma casa isolada. A rua era deserta, cercada de árvores e com poucas casas visíveis. Eu me mantive escondida atrás de um muro baixo, respirando devagar para não ser percebida. Percebi mais um detalhe. Havia um homem encostado em uma árvore, olhando na minha direção, mas rapidamente desviou o olhar quando me aproximei. Entendi naquele instante que Arthur havia conseguido que gente do bairro ou conhecidos ficasse de olho em mim, e isso bastava para manter tudo controlado. Esperei até que Arthur entrasse na casa e então decidi me aproximar. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som do vento nas folhas e pelo rangido ocasional de galhos. Caminhei devagar, analisando cada detalhe. A porta dos fundos estava entreaberta, o que me deu acesso. Entrei com cuidado, sentindo o chão frio sob meus pés, e fui descendo as escadas que levavam ao porão. O cheiro era forte, uma mistura de mofo e um aroma doce estranho que quase me fez vomitar. As prateleiras do porão estavam cheias de brincos, colares, pedaços de cabelo e fotos de várias mulheres. Cada item cuidadosamente guardado, catalogado, como se fosse parte de um inventário ou ritual. Reconheci meu brinco ali, colocado bem no meio, como se fosse um troféu, e senti um frio subir pela espinha. Havia fotos de mulheres que eu nunca tinha visto antes, algumas sorrindo timidamente, outras com expressões de medo ou desconforto, quase implorando por ajuda. No canto notei um altar improvisado, cercado de velas apagadas, pequenos objetos enigmáticos e estatuetas que lembravam símbolos de alguma seita ou culto. O cheiro no ar era forte, misturando mofo, cera de vela e algo indefinível que me deixou enjoada. Sobre o altar haviam mais fotos, pedaços de tecido e cabelos organizados, como se cada detalhe tivesse significado especial para ele. Entre os objetos, encontrei o colar de uma mulher que havia desaparecido meses antes, notícia que tinha saído em todos os jornais. A compreensão do que tudo aquilo representava me fez tremer. Não se tratava apenas de obsessão, mas de um comportamento ritualizado, e naquele instante percebi que eu poderia estar correndo risco de vida, que qualquer movimento errado ou distração poderia colocar-me em perigo mortal. Cada detalhe daquele porão, cada objeto, cada foto, parecia me observar, reforçando a sensação de que aquele espaço era cuidadosamente preparado para manter controle sobre as mulheres que ele conhecia, e que minha própria presença ali podia ser fatal se fosse descoberta. Enquanto filmava discretamente com meu celular, ouvi passos acima de mim. Arthur estava voltando. Minha adrenalina explodiu. Peguei o celular com as mãos trêmulas, tentando me esconder atrás de caixas velhas. Ele desceu calmamente, assobiando uma música qualquer e disse de forma baixa: "Sei que alguém está aqui. Pode sair. Só quero conversar." Minha respiração estava pesada, os joelhos bambos, mas não podia deixar ele me ver ali. Subi correndo a escada, tropeçando em caixas e móveis antigos, sentindo meu coração quase sair pela boca. Ele tentou me segurar, mas eu consegui empurrar com força e continuar subindo. A porta da frente parecia ser a única saída. Chegando lá, corri até o carro e dirigi para longe, sem pensar em mais nada. No caminho, tentava processar tudo o que tinha visto. Arthur havia planejado cada detalhe de forma simples, mas assustadoramente eficiente. Mesmo depois de escapar, a sensação de vulnerabilidade permaneceu. Eu tinha consciência de que ele havia se preparado meticulosamente para me controlar, e que se eu não tivesse sido cautelosa, o final poderia ter sido trágico. As noites em claro, a tensão constante, os pequenos sustos do cotidiano, lembravam que o perigo real não precisava ser sobrenatural para ser aterrorizante.
Cada detalhe da vida dele, cada passo meu, cada observador pago mostrava que o terror podia existir de forma concreta, próxima e imprevisível. Depois da fuga do porão, eu não conseguia parar de pensar em tudo que tinha visto. Cada detalhe do espaço de Arthur, cada objeto, cada foto me perseguia na memória. Eu sabia que precisava agir, mas sentia meu corpo travado pelo medo. Por dias mal conseguia sair de casa, e quando saía, olhava para todos os lados, desconfiando de cada carro ou pessoa na rua. O simples bater de um galho ou o rangido de uma porta fazia meu coração disparar. Decidi que era hora de ir à polícia. Levei comigo o vídeo que tinha gravado no porão, meu celular com mensagens dele e os objetos que consegui pegar discretamente. O atendimento foi formal, mas percebi que a oficial que me recebeu se assustou ao ver a documentação. Ela parecia entender imediatamente a gravidade da situação. Expliquei tudo, detalhando como Arthur pagava pessoas do bairro para me vigiar, como ele montou o porão e o altar com objetos de outras mulheres, e como eu tinha percebido o padrão. A investigação começou rapidamente. Um oficial me levou para identificar rostos de conhecidos do bairro que Arthur poderia ter envolvido. Alguns confirmaram ter sido abordados por ele com pequenas quantias para observar alguém, sem saber exatamente quem ou porquê. A polícia começou a traçar toda a rede de vigilância improvisada que ele tinha montado. Quando viram o vídeo do porão e os objetos, o choque foi visível. Não era só uma obsessão, era algo planejado, metódico e extremamente perigoso. Enquanto os dias passavam, a tensão só aumentava. Eu sabia que Arthur poderia desconfiar, mesmo que estivesse sendo investigado. Cada vez que recebia uma ligação ou mensagem desconhecida, meu coração disparava. Eu não sabia se eram trotes, ameaças veladas ou sinais de que ele ainda estava tentando se manter no controle à distância. A sensação de perigo era quase constante. Finalmente, em uma operação coordenada, Arthur foi preso. Ele estava em seu apartamento, tranquilo, como se nada tivesse acontecido, arrumando documentos e objetos pessoais. A polícia entrou sem aviso, e ele foi levado algemado, ainda mantendo aquele sorriso calmo que tanto me assustava. Durante o processo, encontrei-me muitas vezes revivendo o porão, imaginando cada detalhe, os objetos, o altar, o colar da mulher desaparecida. Tudo parecia incrivelmente real e próximo, e eu sentia que a sombra do medo continuava pairando sobre mim. Mesmo com ele atrás das grades, a sensação de vulnerabilidade não desapareceu. Eu sentia que, de alguma forma, meu mundo havia mudado para sempre. Cada barulho na rua, cada olhar de desconhecidos ainda me deixava alerta. Eu percebia que o trauma não estava apenas no que ele fez, mas em como ele me fez sentir. Pequena, observada, indefesa. As noites eram longas e a paranoia constante. A prisão de Arthur trouxe justiça formal, mas não apagou as memórias ou a sensação de que a qualquer momento algo poderia acontecer. Eu aprendi a ser cautelosa, a confiar mais na minha intuição, a não ignorar os pequenos sinais. Cada passo que dava era calculado, cada pessoa nova era observada com cuidado, porque depois de tudo, eu sabia que o perigo podia surgir de forma concreta, inesperada e sem aviso. Essa experiência me deixou marcada. Arthur estava preso, mas o terror que ele provocou continuava comigo, dentro de casa, na rua e até nos momentos em que me sentia segura. Aprendi que nem todo mal precisa ser sobrenatural. Às vezes, o horror está na vida real, nas pessoas aparentemente comuns, educadas, que escondem uma obsessão capaz de transformar a vida de outra pessoa em um pesadelo constante. Mesmo depois de Arthur estar preso, eu não conseguia me sentir realmente segura. Cada passo fora de casa me lembrava que, por meses, eu havia sido observada, controlada, vigiada de forma tão meticulosa que parecia impossível escapar sem perceber. Às vezes, durante a noite, acordava assustada com qualquer ruído. Um carro que passava devagar, uma sombra que se movia do lado de fora da janela. Meu coração disparava e eu precisava me levantar, checar portas e janelas, apenas para me convencer de que estava tudo fechado. Minha rotina mudou completamente. Troquei de apartamento, mudei de bairro, informava sempre alguém de confiança sobre onde eu estava.
Cada nova pessoa que conhecia, cada olhar diferente na rua, provocava um alerta imediato. A sensação de que alguém poderia me vigiar nunca me deixou totalmente. Era como se a memória do porão, do altar e da maneira como ele havia controlado cada passo meu continuasse viva, mesmo com ele atrás das grades. Ainda lembro da primeira vez que saí sem olhar para todos os lados. O medo estava lá, mas eu tentei ignorar. Era estranho como o simples fato de caminhar por uma rua conhecida podia me deixar alerta. Aprendi a desconfiar de pequenos sinais. Carros que passam devagar, pessoas que aparecem repentinamente, desconhecidos com olhares prolongados. Eu sabia que não podia mais ser descuidada, mesmo que parecesse paranoia para os outros. A experiência me mudou profundamente. Passei a confiar mais na minha intuição, a respeitar meus instintos quando algo parecia errado. Percebi que pequenas coincidências, que antes pareciam insignificantes, podiam ser o início de algo muito sério. E, acima de tudo, aprendi que nem todo terror precisa ser sobrenatural para ser aterrorizante. O perigo pode vir de alguém comum, educado, que esconde obsessão e controle por trás de um sorriso aparentemente normal. Hoje, vivo com cuidado, mas tento retomar a vida. Saio, trabalho, tento sorrir e conversar com pessoas, mas cada memória de Arthur e do porão ainda me assombra. Sempre que ouço passos desconhecidos ou vejo olhares que duram tempo demais, lembro-me do que aconteceu e como poderia ter terminado de forma trágica. O trauma não vai embora, mas ensina. Se existe um aprendizado nisso tudo, é simples. Ouça a sua intuição, confie nos seus instintos e não ignore pequenos sinais de alerta. O perigo pode estar mais perto do que imaginamos e nem sempre aparece como queremos ver. Eu vivi para contar a história e meu objetivo é alertar outras mulheres. Porque a vida pode mudar em segundos quando alguém cruza a linha de obsessão e controle. E a segurança que você acha que tem pode evaporar sem aviso. Mesmo com a justiça feita, a sensação de vulnerabilidade permanece. O mundo parece maior e mais imprevisível do que antes. E cada passo que dou agora é tomado com cuidado. Aprendi a conviver com isso, mas nunca esquecerei.